E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje ensinarei sobre fatoração, que é um tema muito importante que será utilizado para resolver raízes quadradas, cúbicas ou de qualquer ordem. Além disso, a fatoração é a base para que possamos calcular o mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, que serão as próximas aulas do curso. Também demonstrarei como encontrar a quantidade total de divisores de um número, colocando a quantidade de divisores pares e de divisores ímpares. A fatoração é o mesmo que decompor o número em fatores primos, isto é, escrever o número através da multiplicação de números primos. Lembra da aula anterior sobre números primos que eu falei que todo número natural a partir do número 2 é o resultado da multiplicação entre números primos? Então, é isso que iremos fazer: reescrever os números por meio da multiplicação dos fatores primos que o compõem. Na fatoração, utilizamos os números primos obedecendo a uma ordem crescente de acordo com as regras de divisibilidade, em razão do termo a ser fatorado. A seguir, ensinarei como fazer a fatoração de um número passo a passo. Depois, demonstrarei como calcular a quantidade total de divisores que o número possui. Além disso, vou te ensinar como calcular a quantidade de divisores pares e de divisores ímpares que o número tem, sem a necessidade de escrever todos os divisores do número para saber sobre essas informações. Todo o conteúdo desta aula será abordado nestes 4 exercícios. Bora resolvê-los. Para fatorar o número 12, temos que dividi-lo usando apenas números primos até que ele fique igual a 1. Números primos são aqueles números que possuem apenas 2 divisores. Eles são divisíveis apenas pelo número 1, que é o divisor universal, e o próprio número. Ser divisível significa que o resto da divisão será igual a zero. Caso tenha alguma dúvida sobre números primos, por favor, assista a aula anterior que eu explico detalhadamente o que são números primos. O número 12 é um número par, então ele é divisível por 2. Todo número par é divisível por 2. 12 dividido por 2 é igual a 6. 6 também é um número par, ele também é divisível por 2. 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. O número 3 é um número ímpar, ele não é divisível por 2. Aí você tenta dividi-lo pelo próximo número primo. O número 3 é divisível pelo próprio número, que é o número 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. O resultado desta fatoração será igual à multiplicação dos fatores primos que foram utilizados para decompor o número 12. A resposta será 2 vezes 2 vezes 3. Podemos reescrever esta multiplicação de outra forma. Isso daqui é a mesma coisa aqui. 2. Quantos números 2 tem nesta multiplicação? Temos 2 números 2. Então, isso daqui vai ser igual a 2 elevado a 2 vezes 3. Quantos números 3 tem nesta multiplicação? Apenas 1. Então, vai ficar 3 elevado a 1. Esta é a fatoração do número 12 utilizando números primos. Por meio da fatoração em números primos, vou te ensinar a calcular quantos divisores o número tem. Você vai pegar a resposta da fatoração, 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado a 1, e irá fazer a multiplicação entre os expoentes dos números. O que são expoentes? São esses numerozinhos que estão na parte de cima,
que indicam a quantidade que o número que está embaixo aparecerá na multiplicação. Só que com um detalhe: para fazer esta multiplicação entre os expoentes, você vai ter que acrescentar uma unidade a cada expoente. Ficará dessa forma. O número 2 tem um expoente igual a 2. Então, ficará 2 mais 1 vezes o expoente do número 3 é igual a 1. Então, vai ficar 1 mais 1. Para resolver essa continha, temos que resolver tudo que está dentro dos parênteses primeiro. 2 mais 1 é igual a 3. Então, ficará 3 vezes 1 mais 1 é igual a 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Isso quer dizer que o número 12 tem 6 divisores. E como saber quais são esses divisores? Você vai pegar os fatores primos que utilizou na fatoração, número 2, o número 2 e o número 3. Farei uma separação para colocar as respostas dos divisores. E vou começar utilizando o número 1, que é um divisor universal. Aí o que temos que fazer? Teremos que pegar todos os divisores que a gente encontra e multiplicar pelos fatores primos que estão abaixo deles. Ficará dessa forma: 1 vezes 2 é igual a 2. 1 vezes 2 é igual a 2. 1 vezes 3 é igual a 3. Agora eu vou pegar o próximo divisor e multiplicar pelos fatores primos que estão abaixo dele. 2 vezes 2 é igual a 4. 2 vezes 3 é igual a 6. Vamos para a próxima linha. 2 vezes 3 é igual a 6. E 4 vezes 3 é igual a 12. Por fim, temos que excluir os divisores que aparecem mais de uma vez. Quais são os divisores de 12? Temos o número 1, o número 2. Vou excluir este número 2 porque a gente já circulou ele. O número 4, o número 3, o número 6. O número 6 já foi circulado e o número 12. Estes números que foram circulados são os 6 divisores de 12. Caso o exercício pergunte a quantidade de divisores ímpares e de divisores pares de um número, não é necessário escrever todos os divisores do número para saber essas quantidades. Você fará da seguinte forma: para saber a quantidade total de divisores ímpares de um número, temos que pegar o total de divisores e dividir pelo sucessor do expoente do número 2. O expoente do número 2 indica quantas vezes a mais terá divisores pares em relação aos divisores ímpares. O número 12 terá 2 vezes a mais divisores pares em relação aos divisores ímpares. Para saber o total de divisores ímpares, temos que pegar o total de divisores e dividir pelo sucessor do expoente do número 2, ou seja, vamos dividir por 2 mais 1. Você sempre somará 1 ao expoente do número 2. Isso daqui é a mesma coisa que 6 dividido 2 mais 1 é igual a 3. 6 dividido por 3 é igual a 2. O número 12 tem 2 divisores ímpares, que no caso é o número 1 e o número 3.
Para saber a quantidade total de divisores pares, basta pegar o total de divisores e subtrair pela quantidade de divisores ímpares, que no caso é 2. 6 menos 2 é igual a 4. O número 12 tem 4 divisores pares, que são o número 2, o número 4, o número 6 e o número 12. Para que você possa compreender melhor este assunto, farei mais alguns exercícios. Fatoração do número 60. 60 é um número par. Isso quer dizer que ele é divisível por 2. 60 dividido por 2 é igual a 30. 30 também é um número par, então ele também será divisível por 2. 30 dividido por 2 é igual a 15. O número 15 é um número ímpar, e números ímpares não são divisíveis por 2. Então temos que pegar o próximo número primo para continuar as divisões. O número 15 é divisível por 3? Para saber isso, basta somar os algarismos dele. 1 mais 5 é igual a 6. 6 é divisível por 3. Então, 15 também será divisível por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. O número 5 é um número primo, então ele não é divisível por 3. Ele é divisível apenas pelo número 1 e pelo próprio número, que é o número 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. O resultado desta fatoração será igual à multiplicação entre os números primos que foram utilizados para decompor o número 60. A resposta será 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5, que é a mesma coisa que 2. Quantos números 2 tem nesta multiplicação? Temos dois números 2. Então, vai ficar 2 elevado a 2 vezes 3. Tem apenas um único número 3. Então, vai ficar 3 elevado a 1 vezes 5. Tem apenas um número 5. Então, vai ficar 5 elevado a 1. Para saber a quantidade total de divisores que o número 60 tem, temos que pegar todos os expoentes dos números, acrescentar uma unidade a cada um deles e depois multiplicá-los. Então ficará assim: o número 2 tem expoente igual a 2. Então vai ser 2 mais 1 vezes o expoente do número 3, que é 1. 1 mais 1 vezes o expoente do número 5, que é 1, mais uma unidade. 2 mais 1 é igual a 3. Então, vai ficar 3 vezes 1 mais 1 é igual a 2, vezes 1 mais 1 é igual a 2. 3 vezes 2 é igual a 6, vezes 2 é igual a 12. O número 60 tem 12 divisores. E quais que são esses divisores? Vou pegar os fatores primos que a gente utilizou e escrever aqui embaixo para ter mais espaço. O primeiro divisor é o número 1, que é o divisor universal. Aí a gente faz 1 vezes 2 é igual a 2. Vamos multiplicar todos os divisores pelos fatores primos que estão abaixo deles. Aí o próximo, 1 vezes 2 é igual a 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 1 vezes 3 é igual a 3. 2 vezes 3 é igual a 6. 2 vezes 3 é igual a 6. 4 vezes 3 é igual a 12. 1 vezes 5
é igual a 5. 2 vezes 5 é igual a 10. 2 vezes 5 também é igual a 10. 4 vezes 5 é igual a 20. 3 vezes 5 é igual a 15. 6 vezes 5 é igual a 30. 6 vezes 5 também é igual a 30. E 12 vezes 5 é igual a 60. Os divisores de 60 são 1, 2, a gente corta esse 2 que a gente já circulou uma vez. 4, 3, 6, a gente elimina esse 6 porque a gente já circulou o 6. 12, 5, 10, também cancelamos este 10 porque já circulamos 1. 20, 15, 30, cortamos este 30 e os 60. Estes são os 12 divisores de 60. Vou apagar esta parte e escrever estes divisores aqui em cima, para que eu possa te ensinar novamente como calcular a quantidade de divisores ímpares e de divisores pares de um número. Para saber a quantidade de divisores ímpares, temos que pegar o total de divisores e dividir pelo sucessor do expoente do número 2. O expoente do número 2 indica que o número 60 tem 2 vezes a mais divisores pares do que divisores ímpares. Para calcular a quantidade de divisores ímpares, temos que pegar o total de divisores e dividir pelo sucessor do expoente do número 2. O sucessor de 2 é igual a 3. 2 mais 1 é igual a 3. 12 dividido por 3 é igual a 4. O número 60 tem 4 divisores ímpares. E quais são eles? O número 1, o número 3, o número 5 e o número 15. Para saber a quantidade de divisores pares, é só você pegar a quantidade total de divisores e subtrair pela quantidade total de divisores ímpares. 12 menos 4 é igual a 8. E quais são eles? Teremos o número 2, o número 4, número 6, número 10, número 12, número 20, número 30 e o número 60. Vamos para o próximo exercício. Agora vamos fatorar o número 64. 64 é um número par e todo número par é divisível por 2. 64 dividido por 2 é igual a 32. 32 é um número par, então ele também é divisível por 2. 32 dividido por 2 é igual a 16. 16 também é divisível por 2. 16 dividido por 2 é igual a 8. 8 dividido por 2 é igual a 4. 4 dividido por 2 é igual a 2. E 2 dividido por 2 é igual a 1. O resultado dessa fatoração será igual à multiplicação entre os fatores primos que foram utilizados para decompor o número 64. O resultado será 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que é a mesma coisa aqui, 2 elevado a 6. Nesta multiplicação, temos 6 números 2. Para calcular a quantidade total de divisores de um número,
temos que pegar os expoentes dos fatores primos, acrescentar uma unidade a cada um deles e depois fazer a multiplicação entre eles. Como o número 64 é formado apenas pela multiplicação de um único número primo, que no caso é o 2, teremos que utilizar apenas o expoente dele. Então, a quantidade total de divisores do número 64 vai ser igual a 6, que é o expoente do número 2, mais 1. 6 mais 1 é igual a 7. O número 64 tem 7 divisores. E quais que são esses divisores? Quando o número é formado pela multiplicação de apenas um único número primo, todos os seus divisores estão na parte da decomposição do número. Estes são os 7 divisores do número 64. Agora vamos calcular a quantidade de divisores ímpares. Como que a gente faz isso? Temos que pegar o total de divisores, que no caso é 7, e dividir pelo sucessor do expoente do número 2. O sucessor de 6 é 7. 6 mais 1 é igual a 7. 7 dividido por 7 é igual a 1. O número 64 tem apenas um divisor ímpar, que no caso é o número 1. Para calcular a quantidade de divisores pares, temos que pegar o total de divisores que o número tem e subtrair pela quantidade de divisores ímpares que ele tem. 7 menos 1 é igual a 6. O número 64 tem 6 divisores pares. E eles são o número 2, o número 4, o número 8, o número 16, o número 32 e o próprio número, que é o número 64. 135 é um número ímpar e números ímpares não são divisíveis por 2. Temos que pegar o próximo número primo para tentar dividir. 135 é divisível por 3? Vamos somar os algarismos. 1 mais 3, 4, mais 5, 9. 9 é divisível por 3, então 135 também será divisível. 135 dividido por 3 é igual a 45. 45 é divisível por 3? Vamos somar os algarismos. 4 mais 5 é igual a 9. 9 é divisível por 3, então 45 também será. 45 dividido por 3 é igual a 15. 15 também é divisível por 3. 15 dividido por 3 é igual a 5. O número 5 é um número primo, ele é só divisível por 1 e por ele mesmo. Então, ele não é divisível por 3, ele é só divisível por 1 e pelo próprio 5. 5 dividido por 5 é igual a 1. O resultado desta fatoração será 3 vezes 3 vezes 3 vezes 5. Reescrevendo esta multiplicação, é a mesma coisa aqui. 3 elevado a 3, que temos 3 números 3 nessa multiplicação, vezes 5 elevado a 1. Tem apenas um único número 5 nesta multiplicação. Para calcular a quantidade de divisores, temos que pegar os expoentes dos números, acrescentar uma unidade a cada um deles e depois multiplicá-los. Então, vai ficar o 3 tem expoente igual a 3. Aí vai ser 3 mais 1 vezes o expoente do número 5 é igual a 1. Então, vai ficar 1 mais 1. 3 mais 1 é igual a 4. Vezes 1 mais 1 é igual a 2. 4 vezes 2 é igual a 8. O número 135 tem 8 divisores. E quais são esses divisores?
Para que o vídeo não fique muito extenso, eu já efetuei todas aquelas operações para encontrar todos os divisores do número 135. Quais são os divisores de 135? Teremos o número 1, o número 3, já marcamos o número 3, o número 9, já marcamos o 3, o 9, o 9, teremos o número 27, o número 5, o número 15, já marcamos o número 15, o número 27, o número 15, agora teremos o número 45, já marcamos o número 45, e o último divisor de 135 é o próprio 135. Estes são os 8 divisores de 135. Vou escrever eles aqui em cima. Divisores ímpares. O número 135 é um número ímpar, e números ímpares não são divisíveis por 2, ou seja, 135 não tem nenhum divisor par. Se ele não tem nenhum divisor par, quer dizer que a quantidade total de divisores que ele tem são todos ímpares. 135 tem 8 divisores ímpares. E eles são o número 1, número 3, número 5, 9, 15, 27, 45 e 135. Todos são ímpares. Para saber a quantidade de divisores pares, temos que pegar o total de divisores e subtrair pela quantidade de divisores ímpares. 8 menos 8 é igual a 0. 135 não tem nenhum divisor par. Caso tenha alguma dúvida, fale abaixo nos comentários. Espero que tenha gostado desta aula. Tenha uma ótima semana. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Tchau, tchau.